desligar meu microfone aqui. Pode ir, André. Mensagem do dia. O exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. É João, capítulo 2, versículo 25. Exemplo do Cristo. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe da sovinice para o benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhes novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a franqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo, conhecendo a sombra que habita em Judas, em negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em cunhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. O exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bondade. Bagagem do pretérito nas dificuldades. No nosso presente recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de entendermos amorosamente as mãos. Nós não temos paciência com nós mesmos. Nós erramos tanto, né? E assim, a gente não pensa em respeitar os direitos de cada um. A gente está sempre cobrando e às vezes a gente não observa a nós mesmos os nossos erros, né? A gente tem que prestar mais atenção.
Tô Zé. Oi? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí fiquem à vontade, né? Não? Então, mas é por aí mesmo. Nós estamos ainda com o coração muito adoecido, né? E Jesus não ignorava o que existia no homem. E o que existia na gente, e ainda existe, a gente não pode se esquecer disso, a gente ainda está muito adoecido. Nossa forma de sentir a vida está adoecida, né? Muitos de nós só acreditamos em certas lógicas de felicidade se forem para atender todos os desvios morais e todos os desequilíbrios que tenhamos disponíveis dentro de nós para crescer ainda mais esses desequilíbrios. Então é o contrário totalmente do progresso do espírito para a eternidade. Então é claro que quando Emmanuel, né, detalhe aqui para todos nós, que Jesus não ignorava o que existia no homem, é porque ele está deixando claro que, por vezes, o que acontece com a nossa condição hoje? Por vezes, algumas pessoas chegam a bradar e falar assim para Deus: meu Deus, como é que Deus não vê isso em fulano? Quando então o espírito está desencarnado e que ele entra naquela... ou cada um de nós, né, igualmente, podemos entrar nesse vício de querer produzir a justiça, é porque ele acredita que Deus está dormindo. Não é possível que Deus não esteja vendo isso. Ele fez um monte de coisa errada comigo. E agora reencarnou e está vivendo uma vida tranquila. Ele esperava que pelo menos a pessoa estivesse sofrendo, enjaulado, prisioneiro, acorrentado. Porque ele acreditava e acredita, né? Estou falando aqueles que ainda acreditam em algum tipo de divindade. Ele ainda acredita num Deus tirânico, né? Num processo de tirania. Inclusive, a nossa relação com Deus, a relação que nós temos para com Deus, é geralmente a relação que nós vamos ter para com o próximo. Então, se nós acreditamos que Deus é aquele Criador, que ele pune, que ele maltrata e que ele vai prejudicar e vai criar situações de dor e desespero para aqueles que empreenderam no mal, o que a maioria é normal, porque foi assim divulgado durante milênios, né? Foi apresentado Deus assim por milhares de anos. Então é natural que muitos pensem assim e sinta a vida dessa maneira. Então é natural que muitos falem assim: ah lá, Deus deve estar distraído, não é possível. Eu sei o que ele fez comigo, eu conheço o passado dele, eu sei o que ele andou fazendo. Por que Deus não faz nada com ele? Então muitos ainda pensam assim. Então Emmanuel vem de uma maneira muito bela e desfaz já no começo. Olha, vamos desfazer essa bobagem. Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Ele não se deixou impressionar negativamente. Aquilo ali não era algo que fosse tão negativo a ponto dele recuar com as tarefas que ele tinha a cumprir. E se nós buscarmos novamente o que acontece com cada um de nós, é que a gente faz justamente isso. O contrário. Em que sentido? Quando a gente percebe no outro alguma coisa que a pessoa está agindo mal, que a pessoa está se portando mal, percebe até que a essência daquela pessoa não é a melhor essência do mundo, você já consegue detectar isso? O que a gente faz? A gente fica impressionado e se afasta. É esse o nosso princípio. Se impressiona e se afasta, se impressiona e se afasta. Quando vê, você se afastou de todo mundo. Ninguém é suficientemente bom o suficiente para estar conosco. Todos vão ter mazelas, vão ter defeitos, vão ter problemas, e a maioria acha que isso é o natural, que isso é a busca da felicidade. Só que é justamente o oposto. A felicidade real é aquela que está circunscrita na nossa ação no bem. Nós somos seres morais e precisamos agir no bem. O ato de não agir no bem nos entristece, nos cria situações adversas, contrárias à lógica da vida. Então ele já deixou bem claro. Qual é esse grande exemplo do Cristo? Que Jesus não se afastou em momento nenhum. Em nenhum momento.
Em nenhum momento ele esteve afastado da humanidade. Mas explicitamente, quando esteve aqui fisicamente junto conosco, não se afastou de nenhum deles. De nenhum deles. E para perceber como que isso foi interessante, nós observamos a forma como ele escolheu os 12 discípulos. Não eram todos iguais. Não eram todos de uma certa região, que acreditavam numa certa forma de viver, que já buscavam ser bondosos. Não, já que eles já estão buscando ser bondosos, eu vou reencarnar junto com eles aí para poder dar o meu exemplo. Não foi isso que ele fez. Ele permitiu uma série de contrariedades, inclusive Judas tinha uma visão do reino de Deus materialista. Ele acreditava que o reino de Deus ia ser um reino físico, que iria se estruturar e se apossar dos recursos materiais, dos recursos que tudo que está na Terra é divino, então tudo pertence a Deus. A gente vai se apossar disso tudo e vamos implantar o chamado reino de Deus externo, né? E não é esse o objetivo que o Cristo veio trazer. Ele veio trazer para todos nós o caminho de como implantar o reino de Deus em todos os corações. Não existe essa ideia de implantar o reino de Deus para si mesmo. Eu vou estudar até escondidinho Jesus, todos os ensinamentos do Cristo, e eu vou implantar o reino de Deus. Onde? Só no meu coração. Isso é impossível. Nunca vai dar certo. Pode reencarnar 1000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes. Não vai dar certo. Porque o implantar o reino de Deus é exercer as tarefas na vinha. E na vinha você tem que trabalhar por cooperação. Você precisa que alguém germine a semente. Você precisa que aquela árvore que cresce, que vai dar o vinho, que vai dar a uva, na verdade, que vai dar a uva, ela vai ter que crescer através de energias que você não domina, que nós não dominamos. Nós não temos como alimentar mais fortemente ou menos fortemente uma árvore. Ela trabalha por princípios lógicos, biológicos, complexos, que transcende a experiência física. É muito superior à experiência física. Então, ele percebia igualmente que dentro de cada um de nós temos uma essência que transcende a experiência física. Jesus tem total consciência disso. Ele sabe que nós estamos aqui na Terra, de certa forma, meio que distraídos, né? Olvidando, no princípio de estar esquecido, está meio distraído, não está prestando atenção à nossa própria essência. Qual é a nossa própria essência? Então, aqueles que se distraem, e existem inúmeros exemplos, e a página dá esses exemplos, o que ocorre é isso, né? Por exemplo, no caso do Zaqueu era o quê? Estava prisioneiro com a usura, a avareza, né? A pão-durice, né? Ele sabia que a usura, lógico que usura hoje, nos tempos modernos, ganhou outra conotação, né? Tem 5 significados a palavra usura. Aqui o que melhor se encaixa é isso aí, a avareza, ser avarento, pão duro, não quer ajudar ninguém, não quer cuidar de ninguém. Então sabia que a usura, a avareza, pão durismo, morava na casa de Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice, ou seja, da avareza, para a benemerência, ou seja, ajudar materialmente. Benemerência é isso, né? O ajudar materialmente. É como as pessoas confundem caridade material. Né? A pessoa está com fome, você vai dar um prato de comida. Isso não é caridade. Isso é benemerência. Alguém está sem um tênis na rua. Aí tu vai numa loja, vai lá e compra e dou o tênis para a pessoa. Só fazer o fato fisicamente, isso não é caridade. Isso é benemerência. Caridade só tem sentido quando a palavra verdadeira, significado da palavra caridade, só tem sentido quando você transborda em sentimentos. Quando você age com ternura, com afabilidade, com doçura para com aquela pessoa. Aí sim se caracteriza caridade. Antes disso, se for só mecanicamente a ação, o nome é benemerência. Mas o que acontece? Jesus sabia que Zaqueu estava com problemas gravíssimos com relação à sovinice e gravíssimos com relação à usura. Né? E sabia que a usura morava na casa de Zaqueu. A usura aqui também, a gente pode acrescentar que é o ato mais simples de você se enriquecer. Então, por exemplo, o que a usura também abrange? Eu tenho 20 milhões numa conta bancária.
preciso de 40 milhões. Ué, eu vou lá e pego um empréstimo ao banco de 40 milhões. Mas ninguém na face da Terra consegue um empréstimo de 40 milhões, se não tiver uma grande quantidade para ser como segurança da atividade que ele vai executar. Caso ele não consiga, eu consigo pelo menos 20 milhões. Então existe alguma segurança para o banco. Nas relações modernas comerciais, isso também se chama usura. Né? Um grande empresário consegue um grande patrocínio no BNDES. Né? Você consegue empréstimos gigantescos. Um pequeno empresário não consegue. Isso é o dinamismo da usura. Né? Depois que você alcançou uma certa quantidade de recursos, multiplicar esses recursos fica mais fácil. Então ele também estava falando sobre isso, não é só com relação à avareza e pandurice. Ele sabia que a usura morava na casa de Zaqueu. Morava em que sentido? Era alguém com quem ele convivia, se preocupava. Nesse sentido também. Ele se preocupava muito mais com o bem-estar dos mecanismos que vão multiplicar as riquezas do que qualquer outra pessoa. Mas o que ele faz, quando Jesus vai lá visitar Zaqueu, Zaqueu se modifica. Diz que quem ele maltratou, quem reconhece, quem lembra dessa parte da Bíblia, né, essa historiografia, é muito bela, porque ele simplesmente fala, olha, eu estava numa situação assim, né, e até os discípulos ficaram contrariados, né, porque os discípulos acreditavam que a riqueza era um péssimo exemplo, era um péssimo recurso, que ninguém conseguiria entrar no reino dos céus se fosse rico. Não, mas depende do que você faz com a riqueza. Se você está ajudando a todos, socorrendo a todos, dinamizando o trabalho, dinamizando o mercado, né, preocupado com todos, zelando por todos, ou você está só preocupado com a usura, de como multiplicar o dinheiro. Então tem pessoas que vão automaticamente alcançando recursos financeiros a mais, mas isso não é controlado no sentido de como ele vai executar o uso desse recurso e as preocupações que estão fundamentadas naquele ser. Então, se aquele ser está preocupado muito mais com o bem-estar de todos, com que todos tenham um local de trabalho, que se melhore o local de trabalho de todos, que todos tenham acesso a tudo, inclusive fornecendo recursos para a pessoa estudar, crescer, melhorar. Então, tem pessoas assim, tem empresas que são assim, não é que não existe, existe. Né? Senão, seria muito estranho o planeta, estaria em declínio. E não é isso que está acontecendo. Mas a usura em si, se você só está preocupado com a usura, ou seja, de como multiplicar os seus recursos, eu tenho 20 milhões, daqui a 2 anos eu quero ter 40, porque eu quero ser um bilionário. Aí a usura passou a viver na sua casa. Ela é sua função, a sua principal preocupação é com a usura. Se a pessoa tem filhos, se tem esposa, ela não quer saber nada disso. A principal preocupação é a usura. Então, nesse sentido que ele quis dizer, morava com Zaqueu. Por quê? Porque era a preocupação principal dele. Mas quando ele deu de cara com Cristo, houve algum choque ali, algo interno com ele, de si para consigo, alguma coisa que naquele momento ele saiu da sovinice, ou seja, dessa avareza, para a benemerência. E começou a ajudar a diversas pessoas. Inclusive doou 1/3 de todos os patrimônios que ele tinha. E ainda disse, se já havia prejudicado alguém no passado, e não é à toa que ele usou essa frase, porque ele sabe que prejudicou, é muito raro você alcançar certos recursos financeiros de vulto em curto espaço de tempo. Geralmente se ocorre por algum tipo de desequilíbrio, e esse desequilíbrio às vezes não é consciente. Não estou falando que a pessoa fez de forma perversa, né? Por perversidade. Então, mas aí ele mesmo reconheceu, se eu prejudiquei alguém, eu vou ressarcir essa pessoa em 3 vezes mais. Palavras de Zaqueu, e foi assim que ele se portou. E Jesus, na mesa, lá com todos, falou, fazes muito bem. Eis aqui um exemplo de prosperidade mútua para todos, né? De melhorias de vida para todos. Por quê? Porque ele também estava dando exemplo para os discípulos e para todos nós. Olha, não fica preocupado e cheio de contrariedade com relação a alguém que é cheio de dinheiro, não. A pessoa que às vezes é cheia de dinheiro tem problemas, é um ser que às vezes recebeu uma grande herança, e ele está lá de repente, né, preocupado como é que ele lida com aquilo, não sabendo lidar com aquilo, lida mal.
Então a gente tem uma visão estranha com relação a cada ser, né? E Jesus pega e dá esse exemplo para os discípulos. Olha só o que aconteceu. Eu não pedi nada para ele. Ele se autoproclamou querer estar de volta no equilíbrio que as leis mosaicas já pregavam naquela época. Isso não é algo novo, não, entendeu? É algo que você não podia. Amar o próximo como a si mesmo não é novo. Já estava na lei mosaica. Isso já estava lá. Só que ele que dizia quem era o próximo, né? Não foi à toa que aquele outro fariseu, quando teve um contato com Cristo, perguntou isso. Mas quem é meu próximo? Então ele já conhecia. Ele já conhecia essa linha da lei, né? Ele já conhecia esse detalhe da lei. Só que você julgava como utilizar o princípio do próximo. Você podia escolher. O próximo para mim é fulano que, né, cola comigo, temos os esquemas e um beneficia o outro. Isso não é o próximo, né? Isso é outra coisa. Então, ele deixou claro. Olha como é que Zaqueu se transformou. Olha como é que Zaqueu já estava, na verdade, transformado. E Zaqueu é um exemplo disso. Ele pegou recursos do pai, pegou todos os princípios que o pai havia passado para ele, pegou a herança que ele recebeu e multiplicou essa herança. Porque para eles também era um princípio essencial, familiar. Ele tinha que continuar multiplicando a herança para a posteridade dos próprios familiares que viriam a seguir, né? Então, não desconhecendo Maria de Madalena, né? Aqui, Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Magdala é o nome da cidade, Madalena era o nome dela, né? Então, não desconhecia que Maria de Madalena era possuída pelos gênios do mal. E muitas pessoas estranham quando lê isso, né? Entretanto, renovou-a para o amor puro. Então, como assim, possuídos pelos gênios do mal? Eu ouvi falar que, na verdade, ela era uma prostituta, né? Era uma cortesã. Não, você ouviu falar errado, porque, infelizmente, isso é um problema histórico de interpretação, né? Durante um Papa, Pio X, isso foi Pio X, se não me engano, ele confundiu as duas histórias numa pregação que ele fez e atribuiu a caracterização de Maria Madalena como prostituta. Mas não era verdade, entendeu? Sempre foi algo que ele assim colocou, a interpretação dele. Não tem nada isso não está escrito literalmente na Bíblia. Muito pelo contrário. Mas aí ficou esse estigma. Mas pelo menos com a espiritualidade aí apresentando os fatos, a gente tem acesso um pouquinho melhor. Então não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Ou seja, possuída em que sentido? Ela compactuava de certa forma, né? Em várias situações, né? Ela tinha um processo obsessivo grave com certos irmãos que queriam realmente praticar o mal. Hoje nós compreendemos isso com mais clareza. Só que temos que compreender que o processo de obsessão ele está na sociedade, de fora a fora. Então tem pessoas que são guiadas por terceiros, né, que de ordinário são eles que vos dirigem, em que a pessoa está empreendendo no mal e fazendo uma série de loucuras no dia a dia da vida, onde no fundo não é a essência da pessoa. Ela está fazendo isso por ceder a outros tipos de influência. Enfim, mas não modifica a coparticipação no erro, né? Então, mesmo Jesus percebendo isso em Maria de Madalena, o que ele faz? Renovou-a por amor puro. Ela buscou Cristo, ela foi até o Cristo. E quantas pessoas chegam até nós e a gente classifica que a pessoa tem uma má vida e a gente afasta, não fala nada, evita contato, evita tipo... Então, é um problema sério. O exemplo do Cristo foi qual? Não, ele não se preocupou com nenhum passado dela, muito mais preocupado com o presente e o futuro. Como eu posso estimular ela para o amor puro? E foi isso que Jesus fez, né? E os discípulos não aceitaram, né? Vale destacar isso. Não aceitaram mesmo depois, né, do desencarne do corpo físico ali de Jesus, né? Ela não foi aceita pelos discípulos. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos.
Sim, reconheceu. Ele viu na hora que Nicodemos, quando foi buscar conversar com ele, o que ele estava buscando? Ele queria primeiro mostrar que era um grande conhecedor da lei. E segundo, ele queria saber, afinal de contas, se ele estava realmente no caminho certo para alcançar o reino de Deus, porque ele estava preocupado em interpretar bem todas as leis. E Jesus pega e fala, não adianta só interpretar, você precisa sentir. Você tem que ler os textos sagrados e as leis divinas com o coração, não é só com a razão. Senão você pode engessar o seu coração, engessar os seus sentimentos. Então o que Jesus apresentou para ele? Novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Ou seja, a vida é contínua, é continuada, por isso é tão sublime. Somos espíritos imortais. E ele deixou isso claro, falou em palavras claras, necessário vos é nascer de novo. Tanto é que Nicodemos entendeu dessa forma que ele pergunta, mas como posso eu voltar para o ventre de minha mãe? E Jesus pega e fala, tu és um fariseu? Você educa e não sabe dessas coisas? Então deixou claro. Por isso que é tão sublime a vida. Porque a vida sempre prossegue. E é uma nova concepção de grandeza da vida. Em que sentido? Olha, aprende a ver os valores morais, não só de condutas físicas, mas de condutas de sentimentos que você tem que trabalhar no seu mundo íntimo. E Jesus pega e fala para os discípulos. E depois os discípulos foram perguntar, como assim? Como é que é isso? E ele falou, mas até vocês estão querendo interpretar a lei de uma maneira literal, de uma maneira material? E ele deixou bem claro, essas leis divinas são leis espirituais, porque Deus é espírita, Deus não tem nada de físico. Então, transformou o quê? Mas quando alguém chega perto de mim, cheio de vaidade intelectual, eu afasto logo, não quero nem conversar, não quero ser nem carinhoso com a pessoa, eu quero mostrar para a pessoa que a pessoa está errada, isso é pura vaidade. Então eu vou ficar discutindo com ela e vou ficar batendo com ela. Não foi isso que Jesus fez. Nem de perto. Ele simplesmente deu a posição, apresentou a posição dele. Jesus apresentou a posição dele, de educador de almas. E apresentou o quê? A grandeza que é e a excelsitude que é a vida espiritual. Ele estava falando da vida espiritual, enquanto Nicodemos queria saber da vida material. Como que dali, quando desencarnar, ele fosse direto para o reino de Deus. Ele não entendeu que é um estado de espírito, que é uma nova forma de sentir a vida. Então identificou também a fraqueza de Simão Pedro. Quando Simão Pedro negou o Cristo, ele falou que ia negar, né? E é por isso que Simão Pedro usa essa frase, né? Ele bem sabia o que havia no homem. Por que acontece? Jesus teve uma hora que pegou e falou, olha, eu não posso mais estar com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. E aí Pedro, né? Senhor, para onde você for eu vou. Você não acha que eu sou corajoso o suficiente? Você não acha que eu sou destemido o suficiente? E isso tem uma passagem muito bela no livro Boa Nova. Ele pega e fala, não acho isso. Eu só acho que o ser humano é muito mais... A condição humana, né? A condição que estamos em condição humana são muito mais... Né? Não é questão de perversidade. São muito mais ignorantes do que perversos. E ele pega e fala, eu vou provar para você, Pedro, que a condição humana, espiritualmente falando, são muito mais fracos do que perversos. Não tem nenhuma solidez de tomada de decisão. E ele pega e prova isso como? Na hora da perseguição, ele vai e nega o Cristo. Né? Só muito tempo depois, ele teve muito que amadurecer. Muito. Teve que renovar diversos recursos do seu próprio mundo íntimo para se transformar. E lembrando que... Por que ele chama aqui depois, né? Instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual, que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Como assim instala? Instala pela experiência. A experiência que ele teve que viver depois não foi simples. Mas ele se manteve ali, com boa vontade e coragem para seguir no desenvolvimento do cristianismo, que na época nem se chamava cristianismo. O cristianismo nascente, iniciado por Simão Pedro, eles se intitulavam os Irmãos do Caminho. Quem veio dar a conotação e dar o nome de cristianismo
foi Lucas, né? Isso está lá narrado no livro Paulo e Estevão, de uma forma muito bela. Lucas que sugere: estranho vocês se chamarem irmãos do caminho. Vocês não seguem o Cristo? Vocês deveriam se chamar cristãos. E o movimento deveria se chamar cristianismo. E aí teve aquele estalo. E eles, nossa, que coisa incrível. Então isso nem sequer partiu dele. Ué, mas então o que quer dizer então essa passagem com relação a Simão Pedro? Como assim um sustentáculo do cristianismo nascente? Porque todos os outros discípulos debandaram. Tiago ficou todo impressionado com uma série de ritualismos. E todos os outros discípulos se afastaram. Cada um foi para um canto. Quem ficou ali persistindo em ajudar e amparar os filhos do caminho, né? Por isso eles chamavam os homens do caminho. Porque eles sempre disseram: temos que continuar trabalhando e amparando os filhos do Calvário. Todos aqueles que estão passando por Calvário, nós temos que continuar auxiliando. Era o que Jesus assim aguardava de cada um de nós. E assim Simão Pedro fez. Só que o ato de querer ajudar o próximo não é tão simples e trivial. Vão surgir N problemas contra, N situações adversas. E isso é crescimento espiritual. Você cresce espiritualmente. Você começa a instalar no seu coração outro tipo de percepção de vida, onde o bem-estar do próximo passa a ser a sua essência de padrão de felicidade. Enquanto o outro não estar bem, você não se dá satisfeito e continua trabalhando para amparar aquela pessoa. Então por isso que ele fala que instala no coração. Não foi porque Jesus chegou assim, deu um estalinho de dedo, 3 pulinhos, jogou umas purpurinas em cima de Simão Pedro e pronto, instalou no coração do discípulo uma fortaleza espiritual. Não foi isso. Porque Simão Pedro vivenciou esse convívio. E nesse convívio ele pôde experimentar as dificuldades, os problemas. Quem quiser conhecer um pouco mais das dificuldades e os problemas, comercial aqui do livro, né? Paulo e Estevão. Lá narra N problemas que Simão Pedro passou, né? Então, ele vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Então, Jesus continuou amparando Tomé. Mas depois Tomé foi embora também. Tomé não ficou junto com os outros discípulos, muito menos com Simão Pedro. Conhece a sombra que habita em Judas. E aqui é importantíssimo. Ele conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Que é estranho, né? É até estranho. Algumas pessoas, quando estão estudando o cristianismo, que são pessoas mais pragmáticas, elas ficam se perguntando: mas se Jesus sabia, cara, que tem uma pessoa que atrai ele, por que ele continuou? Por que ele não se separou? Né? Diversas pessoas falam isso, né? Tem diversos coach ou pessoas que dão cursos sobre liderança, motivando equipes, e eles pegam e falam: como é que você monta uma equipe de sucesso? Ué, é simples. Você descobre todos aqueles que são contra, que estão com problema, que não vão colaborar, que podem ser basicamente âncoras, e você tira-as da equipe. Aí todo mundo ficou se olhando, todo mundo deve ficar se olhando e perguntando: pô, mas isso é igualar a zero o problema, né? Você tira os fatores negativos, mas você não sabe se aquele que hoje é um fator negativo, amanhã vai ser justamente o super positivo que vai transformar a empresa. O super positivo que vai modificar as condições. O cara está apostando realmente na precariedade em crescente, né? E não em progresso. Mas sim, nós somos assim ainda acreditamos assim, que as coisas só vão melhorar quando você tirar as pessoas que são ruins. Mas Jesus não pensava assim. E não só não pensava assim, como manteve Judas, sabendo desde o começo que ele poderia negar e até ter uma postura incoerente, né, com o que ele viveu. Mas mesmo assim, ele continuou mantendo afeição por Judas. Mesmo durante o desencarne, Jesus estava ali, deixando o corpo físico, e ele chega para alguns irmãos desencarnados e fala: Judas está querendo cometer suicídio, daqui eu estou sabendo, vá lá e ajuda ele. Isso está narrado em um livro que eu não me recordo o nome agora, desculpe, mas é uma parte muito bela, a preocupação do Cristo para com Judas. E depois quem vai ter lá diretamente com Judas? Maria. Maria vai ter diretamente com Judas.
Existe uma narrativa muito bela também, onde mostra a preocupação e o socorro que teve amparo para Judas. Você imagina, caramba, eu acabei cometendo essa loucura. Mas não foi Judas que cometeu essa loucura. A humanidade inteira cometeu essa loucura. Porque não importa onde Jesus fosse nascer, ele seria perseguido da mesma maneira. Não importa onde ele fosse desenvolver o início dos seus ensinamentos, dos seus exemplos belos e dinamizadores, nós iríamos condená-lo. Esse é o problema. Porque moralmente estamos adoecidos. Esse é o grande problema. Então Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar, partilhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Isso que eu acho tão belo. Em quinhoar, partilhar, cada espírito. Olha, você pode. Quantas vezes Jesus fala isso para os discípulos? Você pode agir no bem. Vá, use os recursos que você dispõe. Use os recursos da prece. Potencialize todos os seus recursos internos e que todos nós temos para agir no bem, com eficiente recurso de renovação para o bem. Então podemos nos renovar, de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Então, por isso que é tão... Por que tem nos atributos da caridade? Por que tem uma característica tão forte com relação à tolerância com as imperfeições alheias? É justamente com relação a isso. Você vê uma pessoa que tem um certo grau de inferioridade, um certo grau de imperfeição, e você vai ficar num processo de condenação? Às vezes você tem 10 mil encarnações à frente do outro, 1 milhão de encarnações na frente do outro, e aí você vai ficar condenando o outro? Então você não pode conviver com alguém que está um período atrás, Isso é bem específico da criação humana. Nós aqui nós nos adestramos assim. Você separa as turmas. Aí qual é a desculpa? Não, porque você precisa fazer isso porque a linguagem do professor tem que ser diferente. Mas não entendi. Mas ele vai... Quando você dá um dinheiro para uma criança e fala, vai ali e compra tal coisa. É a mesma coisa que um adulto indo lá comprar tal coisa. Ambos precisam saber calcular o troco. É muito estranho. Até hoje você educa as crianças a estudarem, por exemplo, números inteiros primeiro. Todo mundo estuda o número inteiro. Ele nunca viu um número negativo, nunca viu um número caso decimal. Aí ele chega no supermercado, tá lá tudo com caso decimal o tempo todo. Mas acreditamos que temos que apresentar assim. E acreditamos que tem que ser tudo separado. Cada idade tem que ser separada. No futuro as escolas vão ser completamente diferentes. Completamente diferente, porque não tem sentido físico. A criança ela vai ter que participar de projetos educacionais onde cada um vai contribuir no seu nível, dentro das suas condições, e um vai ajudar o outro. Vai ser demandado de cada ser um processo moral, de atividade moral. Mas aquela criança não sabe quanto que é 6 vezes 8. Ela não pode participar do meu projeto. Ela não só pode como deve, como você é que vai explicar como é 6 vezes 8 para aquela criança. É esse o problema. A gente tem que separar, que não tem que ficar junto. E esse processo é tão grave e tão profundo na nossa alma, que a gente vive assim, condenando qualquer processo de inferioridade ou imperfeição de terceiros. E quando você devia estar ajudando a transformar, a modificar aquela alma, a modificar aqueles pareceres que ela acredita serem essenciais, se manter na inferioridade, se manter na imperfeição. Então, exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Ajuda quanto. O quanto é individual de cada um. O quanto você pode ajudar alguém é individual. Por vezes você não quer falar uma palavra, tentar ajudar, amparar e dar opiniões. Por vezes você não quer... Não, mas faz uma prece, pede ajuda, E admite, Senhor, eu sou tão limitado que eu não consigo nem como aproximar para dar uma ajuda, mas poxa, deixa eu tentar colaborar com um pouquinho do meu copo de água fria. E às vezes é isso, é só isso que dá para fazer, que tá o quanto que a gente pode, mas nem isso queremos mais.
A gente vê uma diversidade de inferioridade, de imperfeição, e a gente foge. É isso aí. Algumas pessoas até falam isso de uma maneira muito engraçada. A pessoa percebe que é um problema, né? Percebe que vai ser um grande tormento estar ali em convivência com aquela pessoa. Aí a pessoa pega e fala: eu não, tô fora. Eu não sou Cristo. A expressão popular, né? Pô, quer me pegar pra Cristo? Eu tô fora, eu vou ficar com fulano, com Beltrano. Porque é só problema, é só complicação. Quer ficar me pegando pra Cristo? Tô fora. Mas existe um problema nessa história toda. Nós temos que seguir justamente o exemplo do Cristo, né? Então o amigo divino sabe o que existia em nós. E por vezes sabemos que existe. Nós não somos assim tão bobinhos. Nós sabemos às vezes o que existe um no outro. E nós escolhemos não conviver com a pessoa. E nós escolhemos não querer colaborar com uns com os outros. Perceber o que? Poxa, eu vou ficar o dia inteiro recebendo farpa, recebendo alfinetada? Isso não é critério de felicidade para mim. Mas, de fora do aspecto divino, é esse o mecanismo de felicidade. Auxiliar nas execuções do que Deus aguarda de cada um de nós. Esse é o grande desafio para todos nós. Então ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Todos nós temos. Jesus não está preocupado com isso. E nas dificuldades do nosso presente. Sim, Jesus também não está preocupado com isso. O que ele está preocupado? Em transformar a nossa forma de interagir na vida para ser uma forma com muito mais amor e sabedoria. Então, mesmo que hoje estejamos recheados de hesitações e de erros. Por que de hesitações? Ajudar Beltrano? Hoje não. Quer saber? Acho que não é para mim. Eu não vou fazer isso, né? E igualmente cheio de erros. Estamos cheios de erros no nosso dia a dia. A gente acredita que alguma coisa está fazendo extremamente certo, enquanto que na verdade está extremamente errado. E a gente só vai perceber que está errado quando der muito errado. Esse é o grande problema. Mas nem por isso Deus, através do Cristo, deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então Jesus continua nos estendendo as mãos. Despertem, vocês são seres morais, vocês foram criados para a evolução, para o progresso. E não existe evolução e progresso sem afinar a sua própria essência ao se aproximar da divindade em relação a amor e sabedoria. Não tem jeito. E é isso, a gente vai ter que conviver em adversidades, em situações difíceis para nos transformarmos. Então, a exemplo do Cristo, precisamos utilizar esses exemplos no nosso dia a dia. Mas Beltrano é difícil. Não se afaste. Peça ajuda, peça inspiração de como agir, ajudar e amparar a Beltrano. Mas eu sou muito inferior, não tem como ajudar ninguém. Bem, Deus não acredita nisso. Porque ele mandou você aqui para a Terra para reencarnar, mandou reencarnar com os 2 olhos, os 2 braços, as 2 pernas, tudo funcionando. Então não foi à toa. Ele acredita na gente. Mesmo a gente não tendo mérito. Não temos o mérito. Por vezes utilizamos muito mal as pernas, utilizamos muito mal os braços, muito mal os olhos. E mesmo assim nos envia e nos dá uma nova oportunidade. Então ele está guardando o quê? Age diferente. Você pode, você consegue. Vamos lá, se esforce. Então é isso, né? Essa página aí, ela é importantíssima, né? Meu Deus. Sim. A gente realmente, a primeira coisa que a gente faz é querer se livrar da pessoa que está de uma forma importunando, né? Sim, com certeza. A gente tem sempre que ler essas páginas de Emmanuel, meu Deus, são muito importantes. Então, faz a prece, Tozeli, quer? Sim. Gente. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas mãos amorosas, a nos sustentar, a nos amparar e a nos chamar. Venha seguir comigo nessa carruagem, que quem conduz é Deus, nos condicionando e nos solicitando a amar cada vez mais, servir cada vez mais
empreender todas as potencialidades da nossa alma em produzir o bem, em ganhar experiência, em vibrar no bem, em exercer o bem ao tratar com o mundo mineral, com o mundo vegetal, com o mundo, com o reino animal e igualmente, e ainda mais especial, com o reino hominal. Dá-nos força, Senhor, para sempre buscarmos os seus desígnios de amor e paz, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos no animismo. Vamos começar o animismo hoje, Tosélio? Tá ok, deixa eu tentar achar aqui o arquivo. Calma aí que eu tô meio enrolado aqui. Animismo? A Andréia sabe a página direitinho, sabe, Andréia? Peraí um instantinho, que eu tô meio enrolada aqui. Eu marco, mas às vezes eu me perco também. Aí, Tosélio, eu já ia botar o garoto de castigo, não vou. Não, mas a vida tá sempre... Mandar pra secretaria, não vou. A vida tá sempre nos convidando a agir de forma diferente, né? O convite É mecanismo básico do animismo, é isso? É. Mas aí você tem... 290. Animismo só. Animismo. É conceito de animismo. Conceito de animismo. É. 289. Qual? Desculpe? É o finalzinho do 289. Tá ok, 289. 289, sério? Eu acho que é a anterior. 289. 289? Nós estamos ainda no primeiro. Vamos começar. Conceito de animismo. Então, é lá no finalzinho da página, 289. Tosélio, você quer abrir outra sala? Acho que vai ser melhor, né? Por causa dos... Né? Criou uma série de recursos para amparar diversas pessoas. Aí, de repente, ele vai reencarnar com todo esse conhecimento. Deus não seria Deus, né? Porque, por vezes, o que ele precisa melhorar na próxima encarnação é a relação, de repente, com um filho ou com uma filha. Ele precisa disso, ele precisa de valores mais morais, porque ele ficou muito prisioneiro a atividades externas ao seu próprio coração. Então, Deus não vai permitir a gente ficar usando os recursos que nós conhecemos, e mesmo os recursos que nós já administramos fora do corpo físico, durante a experiência física aqui na Terra. Iria atrapalhar. Você ia querer voltar para a mesma experiência. Ou então a pessoa foi um governador de uma certa nação. Ele queria voltar para a mesma experiência. Então, quando ele fala que o animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação, ele também está levando para aquele lado e deixando claro que o médium, se afastando um pouco do corpo físico, alçando o nível de consciência, que é a consciência mais profunda sobre ele mesmo, ele tem como acessar certos recursos. Esse acessar esses recursos é controlado. Isso não é assim. Isso não é bagunça. Porque Deus não iria permitir que algo pudesse ser implementado que pudesse prejudicar a nossa marcha do progresso. Por exemplo, a pessoa foi para uma reunião, teve um acesso a certos recursos, lembrou de certos aspectos, pronto, olha lá, desgraçou a encarnação dele. Porque ele lembrou justamente dos principais problemas que mais fizeram ele a ficar prisioneiro a valores materiais, mais prisioneiros a valores de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Então, Deus seria até não Deus, né? Se assim permitisse. Então, equilíbrio, né? Exato, iria promover uma perpetuação de um desequilíbrio. E é assim, nós temos esse problema, né? Nós somos altamente desequilibrados. Então, por vezes, é necessário tolir tudo. Não nos recordamos, né? Então, como ele mesmo colocou, quando o espírito se goza de certo grau de liberdade
e por vezes alguns gozam de um certo grau de liberdade, se emancipam com certa facilidade, ele já traz consigo uma certa bagagem de conhecimentos. Mas esse consigo de certa bagagem de conhecimentos não é para ele usar no dia a dia, às vezes nem sequer da encarnação. Porque senão ele iria se complicar da mesma maneira que ele se complicou no passado, né? Então ele está falando aqui de aurir certos valores, valores materiais, valores de equilíbrio, valores de bom senso, de sabedoria, né? Não especificamente no tratar do material, ok? Então é patrimônio dele, porque ele adquiriu em certas experiências passadas, ok? Então, ele deixa claro, pondera o espírito superior a Kardec. Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez, tem pessoas que são sonâmbulos que falam outro idioma. Ninguém entende o que a pessoa fala. Às vezes, nem o que ele está falando, o cérebro físico dele consegue processar na velocidade com que ele está falando, está interagindo. Então, todo mundo fica até estranho, né, vendo um sonâmbulo, né? Então, há circunstâncias que não permitem dúvida. Então, estuda longamente, medita. Então, estuda longamente sobre isso. Então, de novo, nós temos que ter aquele princípio. Não adianta estudar espiritismo sem ter aqueles princípios básicos. Não é à toa que o Livro dos Espíritos inicia com o que é Deus e com as qualificações e as caracterizações divinas. Por quê? Se você acredita que Deus pode ser perverso, pode ser omisso, pode ser leviano, pode ser... Aí ferrou tudo, né? Aí vale tudo. Mas não é assim. Então não faz sentido. A pessoa está numa certa posição, viveu uma certa experiência. E por vezes é necessário que ele viva outra experiência. E ele mesmo depende disso, pro progresso dele, moral, intelectual. Não adianta ele ficar só nascendo na riqueza, na abundância. Ele tem que nascer na pobreza, na tristeza, para superar os desafios, né? Eu sei que muitas pessoas acham estranho as pessoas quererem escalar o Everest. A maioria acha isso super estranho. Assim, que coisa de doido, cara. Tem uma certa altitude que... Mas são espíritos que por vezes ficaram milênios sem querer se desafiar em nada, sem querer evoluir em nada. E foi o único apego que ele teve, foi ali. E ele reencarna com essa percepção que ele tem que se desafiar em certos aspectos da vida. Só que ele não entendeu que é um aspecto que não é físico. Não é físico. Né? O maior desafio que ele deveria ter para ir para o Tibete, né? Para ir para o Himalaia, para tentar escalar o Everest, era viver junto com aquelas pessoas que carregam a mochila dos outros. Ele devia buscar como é que essas pessoas vivem aqui. Eu vou viver aqui com elas. Minha preocupação não é o cume físico, é o cume moral. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Como é que eu posso ajudar essas cidades? A cidade é a mesma desgraçada de sempre. As pessoas vão lá, gastam milhões e milhões de dólares para escalar o Everest, mas não conseguem chegar lá e escalar os corações dele mesmo, né? E ser uma pessoa mais bondosa, mais fraterna, mais caridosa, de promover transformações expressivas. Eu não digo, não estou falando aqui explicitamente, monetariamente, não estou falando espiritualmente falando. Só que a maioria que vai lá escalar está espiritualmente falando, por vezes, em termos de espiritualidade, inferior àquelas pessoas que vivem lá. Esse é o ponto impressionante, né? Então ele continua. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, boa noite, Doutor Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa está conversando normalmente com a outra e de repente a outra pessoa está falando outro tipo de língua. Isso também se torna animismo? Não, é difícil de entender, porque ela pode estar começando a falar outro idioma por um processo mediúnico. Ela pode estar começando a falar outro idioma, mas você identifica o idioma? Você sabe se é outro idioma? Né? Sim, a moça falou que era francês, a língua francesa. Mas a pessoa entende francês? Entende. Então, aí tem vários aspectos. Pode ser realmente uma comunicação mediúnica, pode ser uma manifestação mediúnica. Não necessariamente animismo, como também pode ser animismo. Aí só a própria pessoa, se ela tiver um grau de consciência. Lembrando, né? O animismo, ele deixa claro aqui, que pode ser consciente ou inconsciente, né?
Aqui, ó, pode ser inconsciente ou consciente. Se ele for consciente, ela retorna recordando até do idioma. Você vê criança assim, tem crianças que acabam de... Estão começando assim, 3, 4 anos, a criança não fala sim, ela fala oui, oui, oui. Oui é sim em francês. E à medida que ela vai ouvindo outras pessoas falando, ela vai esquecendo. Né? E tem pessoas que quando passam por esse processo de animismo, ela começa a lembrar e de repente, imediatamente começa a esquecer. Então, só quem poderia melhor qualificar o animismo é aquele que está com uma condição consciente, né? Porque o inconsciente é muito difícil de perceber, muito difícil. Né? Tanto é que dentro do espiritismo houve até um período em que muitos acreditavam e falavam que era falta de controle do médium e falta de educação mediúnica se auto-permitir o animismo. Você fala assim, mas isso é uma loucura, né? Não, hoje todo mundo acha que é loucura, mas... Não é normal o animismo? Então, mas entenda, quando muitos começaram a estudar Kardec, isso depende de como você lê, como cada grupo lê, como cada pessoa lê. Se a pessoa está lendo para conhecer um conjunto de regras e um conjunto de percepções, de pseudodogmas, a pessoa vai querer atribuir certos critérios. Então pode ser, por exemplo, poxa, a pessoa escreveu lá, né, uma psicografia, mas na verdade não foi de espírito nenhum, foi do próprio espírito. Foi o próprio médium, que mais emancipado, ele auriu uma percepção e escreveu lá uma poesia linda. Aí a pessoa fala assim, mas isso é um absurdo. Está ocupando o espaço de um outro espírito. Mas como quem disse que foi ele que fez isso de forma proposital? Entendeu? E quem é o xerife para dizer o que é o que não é proposital? Entendeu o problema? Mas na época, eu estou falando da época, década de 50, 60, né? Surgiram um monte de xerifes, né? As pessoas gostam de ser xerife. Quem gosta de ser xerife, não importa onde a pessoa esteja, ela vai querer se atuar, né, como um xerife. Então o que aconteceu? Muitos acreditavam que o animismo era até uma forma do médium fingir que tem mediunidade. Ele está querendo enganar a pessoa. Não é verdade. Por vezes ocorre com uma certa naturalidade. Tanto é que o nome agora mudou. Não se fala mais mediunidade. Se fala condição medioanímica. Né? Percepção medioanímica. Fenômenos medioanímicos. Porque você não tem como distinguir 100% o quanto que é a participação daquele espírito. O próprio médium. Porque hoje você olha assim um médium, você fala, poxa, aquele médium tal, tem aparência humilde, não sei o quê, mas às vezes é um espírito altamente desenvolvido. E que foi apagado e tolhido uma série de recursos para que ele pudesse desempenhar a encarnação perto de certas pessoas. Se ele chegasse com a mesma desenvoltura, indumentária, intelectual, psíquica e de capacidade, iria até ofender e humilhar com quem ele tinha que conviver. Então a espiritualidade superior planeja a encarnação tolhindo esse acesso, entendeu? Então o animismo não pode ser algo proibitivo, né? Claro, se o médium está indo para a mesa mediúnica e nada está acontecendo, está escrevendo e ela está percebendo, está comparando a escrita, estou falando de psicografia, que a escrita não está se desenvolvendo e está difícil de desenvolver, ela tem que ter paciência. E todos que estão na mesa também têm que ter paciência. Né? Não pode, o tempo é que dirá o que é o que não é. Então existe sim o animismo inconsciente. E o inconsciente, a pessoa não lembra nem o que falou. Né? Então se essa pessoa, voltando a esse ponto levantado, se a pessoa falou lá em francês, primeiro, ela entendeu? A própria pessoa que está exercendo a função fonética de gerar o som aqui no corpo físico, ela entendeu? Porque na verdade, por vezes é um pensamento. O médium, ele é um processador de pensamentos. Então não necessariamente a pessoa está falando em francês, porque não existe falar, né? Quando você está fora do corpo físico, não existe falar. Você não tem garganta, você não está movimentando o ar.
né? Se você soprar a sua própria mão, você não vai sentir ar nenhum. Não existe esse fenômeno porque não tem ar. Então você não está falando. Então todo o processo é pelo pensamento. Mas como o pensamento ele é muito dinamizado e condicionado ao idioma, por vezes a pessoa lembra de situações, lembra de condições, né? Aí é difícil de saber se a memória está ocorrendo é a memória do médium encarnado ou é a memória de algum espírito desencarnado, né? Fica até difícil. Entendi. Então vamos lá. É importante considerar que toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico. Ou seja, isso não tem como desligar, né? Vou até marcar aqui, ó. É importante, todo tem o seu componente anímico. Não tem como destacar, não tem como desligar isso. Tem um componente anímico, né? Uma vez que o médium age necessariamente como um intérprete das mensagens dos espíritos. Assim, ainda que não dê conta desse fato. Então o que acontece? Tem um irmão para se comunicar. Ele está se comunicando. Se ambos estão no mesmo idioma, flui com mais facilidade. Se por vezes estão em idiomas diferentes, o processamento do pensamento fica mais complexo. Mas, na verdade, toda e qualquer comunicação mediúnica é um processo de interpretação. O médium interpreta o que o outro está pensando e está sentindo. Eu sei que é difícil da gente perceber isso. Mas não é uma fala direta. Não está ocorrendo uma fala direta. Ah, mas como assim? Mesmo quem é psicofônico? Mesmo quem é psicofônico. O processo é de interpretação. Existe um elo ali de interpretação. Então, a influência dos médiuns nas comunicações é observada. Sobretudo quando transmitem ideias de espíritos com os quais não guardam afinidade. Então, por exemplo, eu já falei esse exemplo várias vezes. O médium, de repente, ele tem ódio de quem é alemão. Ele odeia quem é alemão. Ele odeia quem é alemão e que, na verdade, já bateu, agrediu uma mulher. Né? Agrediu alguém. E aí, de repente, quando ele vai se comunicar, você percebe a indumentária de alemão. Você percebe que a forma como ele fala é uma pessoa moralmente rude com relação aos valores morais. Intelectualmente falando, é também difícil. E fluidicamente falando, ele é ainda mais complicado. Aí o médium não tem afinidade. E é natural não ter afinidade. Como é que você vai desligar a afinidade? Ah, afinidade, alguma coisa que eu desligo. Não desliga. Porque o próprio médium não sabe do seu próprio passado. De repente já reencarnou várias vezes na Alemanha, já teve várias confusões por lá, sofreu pra caramba lá, pegou até... quis pegar até distância daquela região devido às experiências infortunadas, né? De experiências desagradáveis que aconteceram naquela região. O que você faz? Você pega até um receio, você fica até contra. É do contra. Então esse falta de afinidade é aquele que é do contra. Você não aceita, entendeu? Não, mas eu acho que, por exemplo, que estuprador ou violentador de crianças são seres abomináveis. Ué, mas um dia ele pode se comunicar na mesa mediúnica. Você vai até estar em contato com o psiquismo altamente adoecido daquela pessoa. E aí, como é que faz? Trabalhar com Cristo é isso. Você não pode ficar escolhendo. É um gargalo grande, né? Sim. Quando você está falando do alemão, eu ia te perguntar e você acabou falando do alemão. Quando o médico, aí eu só não sei se ele sabe falar alemão, mas quando ele dá passividade, o espírito vem, ele fala em alemão. Fala mesmo, você vê tudo, como você falou, né? Parece que é outra pessoa que está ali. Sim. É anímico ou se a pessoa não sabe falar, é o espírito falando? Então, o médium é intérprete, seja quem for. Se for um brasileiro, não importa, você é intérprete. Ah, mas poxa, às vezes tem espírito que se manifesta com um grau de violência, muito revoltado. Pode apostar. O médium está abafando.
por ele estava atacando fogo, destruindo tudo ali dentro. Se ele pudesse se transformar numa bomba atômica e pulverizar tudo que tem ali, ele faria. Entendeu? O médium abafa as comunicações. Você nunca vai, por vezes, perceber 100% o que a pessoa está falando. Por vezes tem espírito que quer chegar, quer xingar, quer fazer, quer bater, quer acontecer. E o médium sente isso. Ah, mas é difícil controlar. Claro que é. Por que é difícil controlar? Porque por vezes nos afinizamos com essas ações em outros contextos. Ah, mas se fulano fizer isso comigo, eu faço isso assim, assado. Em outros contextos a gente concorda com certas posturas. Naquele contexto não. Mas em outros contextos a gente concorda. Por isso que é tão complexo para o médium. Por isso que é tão complexo para qualquer médium, né? Ostensivo. Por isso que a principal característica é se evangelizar. Evangelizar significa repensar todos os pensamentos. Você está assistindo um filme. Pô, você ficou com raiva do personagem que venderam para você ter raiva dele. Você ficou com raiva do personagem? Raiva a ponto de querer bater no personagem? Tem gente que vai até arremessa alguma coisa na televisão com raiva do personagem. Ou numa novela, né? O escritor, ele sabe dos abismos morais de cada um de nós. Ele cria contexto para apresentar situações reais ou fictícias, mas que realmente vai afetar o nosso mundo íntimo. E como é que você está reagindo a uma situação fictícia? Então, durante a comunicação mediúnica, aquele irmão, aquela história, aqueles exemplos e aquelas situações vividas é como se estivesse assistindo um filme. E o problema é, você vai compactuar com aqueles pensamentos ou não? O médium também é livre, né? O livre-arbítrio do médium também existe. Ele não deve compactuar com imposturas, inverdades, né? Então temos que ter esse cuidado. Então, por exemplo, como você perguntou, quem está se comunicando é um médium ou não? Depende. Qual é o teor da comunicação? Né? É porque assim, eu já vi falando mesmo. Se vai falar, eu não vou entender, porque eu não entendo alemão, né? No caso, eu aqui não entendo. Aí a pessoa falou, aí eu não sei se doutrinador, né, no caso, porque aí que acompanha a pessoa que está doutrinando pode até traduzir, no caso, pode até também ser dessa forma, né? Me veio isso aqui agora na mente, né? Porque a pessoa vai falar, eu não vou entender nada. Mas eu já vi acontecer. Não, pode acontecer, mas entenda, você não tem como falar um idioma que você não teve experiência. O médium, às vezes, já reencarnou na Alemanha. Ele sabe alemão. A alma dele, o espírito, tem isso armazenado, ele sabe alemão. Senão ele não teria como ser intérprete daquele pensamento. Ainda mais se ele está esboçando o som como alemão, ou em francês, ou em inglês, não importa. O idioma não pode ser fronteira. O sentimento que aquela alma quer manifestar, o pensamento que ele quer manifestar, não precisa de idioma. Você capta, o médium vai captar. Entendeu? É uma dificuldade a mais? Claro que é uma dificuldade a mais. Por exemplo, no português existe uma palavra chamada saudade. Você sabe o que é saudade? Vai procurar o que é saudade em alemão. Você vai ficar impressionado. E tem certos idiomas que não existe a palavra saudade. Em inglês não existe. Você fala que você sente falta daquela pessoa. I miss you. Né? Você sente falta daquela pessoa. Não existe a palavra saudade. Ainda tem esses constrangimentos com relação ao idioma. Mas o sentir falta de alguém, né? Nossa, fulano, eu sinto falta de alguém, eu sinto falta de fulano. Você entende como saudade. Ainda mais se você estiver percebendo a forma que foi falado, a forma como foi pensado, quais foram os sentimentos que foram incorporados naquele pensamento. Pensamentos incorporados com sentimentos é a fala. Então é esse o problema. A gente está muito prisioneiro ao idioma para interpretar o que eu estou falando, mas o médium não. O médium já está com vários canais interligados. Canais com relação aos sentimentos, canais com relação à percepção psíquica. É uma coisa muito mais profunda. Então o médium identifica com muito mais facilidade, principalmente o médium psicofônico. Né? Psicofônico. Psicofônico, ou seja, psico de psíquico, de mental.
Fonia é que você vai representar o pensamento daquele ser desencarnado, né, foneticamente, no seu idioma. E ao contrário, ele também vai receber o som foneticamente. Quem disse que ele está ouvindo igual um médium? Todo mundo está preocupado na fala, né? Mas nós devíamos estar preocupados com o que vai ouvir. Como é que o irmão desencarnado vai ouvir? Né? Então existem recursos para o médium, nessa grande caixa de receber e enviar mensagens psíquicas, mentais, que ela representa um pensamento através da fala, mas ao mesmo tempo ela escuta uma fala e envia um pensamento. Então o processo é mental, é 100% mental, né? Então a gente vai estudar isso aí em detalhes. A psicofonia é um processo mental de comunicação entre mentes. Por que quando os espíritos alcançam uma certa hierarquia moral e intelectual, ele não precisa mais de idioma? Não precisa mais de idioma. O pensamento, ele flui com naturalidade, né? Tem vezes que a gente mesmo se enrola. A gente pensa numa frase, começa a falar, e a fala é mais lenta do que o nosso pensamento. Todo mundo já passou por isso. Principalmente quando você está cansado, com privação de sono. O corpo físico não reage na velocidade que você quer. Então você consegue compreender que o ato de pensar, que pertence ao espírito, ele é abafado pelo corpo físico. O processo é limitante e é proposital. Mas a comunicação, ela dilata essas potencialidades. E por vezes, por exemplo, vou dar um exemplo claro, né? Todo mundo já passou por isso. Tem vezes que chegam irmãos desencarnados, muito conhecedores de manipulação fluídicas, de produzir e implementar o mal, já estão obsidiando alguém durante décadas, e ele chega lá na comunicação mediúnica, muito revoltado, chateado, porque ele não sabe como foi chegar ali. Ele não sabe como ele foi parar ali. Mas ele também não vai se dar por vencido, né? Não vai entregar de cara esse tipo de percepção. Mas ele não lembra como chegou ali. Ele estava num lugar, empreendendo com certas atividades, e de repente ele não está mais. Ele se depara estando ali. Quase que acordando ali. Ele não sabe como ele chegou ali, na casa espírita. E aí o que acontece? Ele, ao mesmo tempo, não consegue perceber e... como que eu posso dizer? Ele não consegue notar o objetivo real da reunião. Ele não percebe os irmãos que são superiores que estão na reunião. Ele só vê o que ele quer ver. O espírito desencarnado só quer enxergar o que ele quer enxergar. Então ele tem objetivos muito focados, muito diminutos. Ele quer fazer o mal para terceiro, porque ele recebeu o mal, ele quer fazer o mal. É muito jardim de infância. E por vezes aquele espírito que quer empreender no mal e pratica o mal, ele tem muita experiência em fazer isso. Ele já está há um bom tempo fazendo isso. Ele fez cursos, né? Todo mundo sabe que quando você está nesses ambientes, nesses locais, você não fica parado, né? Você se junta com quem é mais experiente, você utiliza os processos de cooperação no sentido inverso. Então você não fica parado. Mas o que acontece? Nesse processo de comunicação com esses irmãos, eles percebem alguma coisa diferente. Por exemplo, ele vai querer falar alguma coisa, por vezes que ele está falando, atacando, e a pessoa está na reunião, tá? Às vezes a pessoa está na reunião mediúnica. Está na reunião de desobsessão também. E ele quer falar, quer atacar. E ele pega e fala, estranho, não estão me deixando falar. Ué, como que controla a fala assim de alguém? Não estão me deixando falar. Estou falando, o médium é intérprete. E ele só pode interpretar o pensamento que é liberado, sem interpretado. Nem o médium consegue lembrar qual era o pensamento que ele queria falar e que não foi permitido. Porque para o médium também não é conhecido. Ele também não entra em contato com esse pensamento, porque ele foi filtrado antes. Né? Porque a gente ainda não entendeu que o pensamento é um tipo de matéria. Quando ele se manifesta até mesmo materialmente, falando, né?
não só como consequência. Eu não sei se eu consegui me fazer claro com relação a isso, mas comunicação mente a mente é muito mais complicada, muito mais complexa. E é claro, se o médium não tem afinidade com aquele espírito, pode ter certeza, vai ficar muito difícil a comunicação. Por vezes ela nem ocorre. Por vezes tem alguém, tem um médium para dar uma comunicação, né, para estar lá presente. O médium teve que se ausentar, não pôde ir. E pode ter certeza, alguém que estava planejado, alguém que já foi aproximado durante um bom tempo, dias às vezes, levam 2, 3 dias às vezes para aproximar alguém, para ter um grau mínimo de afinidade fluídica. A espiritualidade não tem como impor afinidade moral e intelectual, mas a fluídica é algo que se pode trabalhar, e se trabalha isso fora do corpo físico durante o sono. Entenda, temos que compreender, a reunião mediúnica ocorre várias vezes, a mesma reunião. A mesma reunião não é novidade. Ela ocorre várias vezes durante o sono. Aproximação, você fica em aproximação com aqueles irmãos para ter alguma afinidade fluídica. E isso é assim, é processado dessa maneira. A moral e a intelectual é algo que fica difícil, né? Não, alguém vai se comunicar fala palavras muito belas, uma pessoa muito inteligente. Poxa, isso me humilha. Eu acho muito humilhante. Me ofende profundamente. Se um médium se sente assim, ele vai bloquear a comunicação. 100%. Ele vai bloquear. E vice-versa, e também o contrário, né? Se um médium é muito intelectualizado e quem vai se comunicar é uma pessoa muito simples, muito humilde, por vezes um médium pode bloquear a comunicação. Porque ele não aceita. Ele acha que não tem que desenvolver corações, só precisa desenvolver a parte intelectual. Então, é esse o problema. Eu dei só um exemplo genérico, tá? Mas acontece. Esse assunto ele é muito complexo mesmo, né? Muito. Muito complexo nisso. Então, o médium ele tem que realmente passar pela evangelização, senão ele pode até entrar em processo bem de obsessão, bem então, e eu falo e repito para todos, assistam filme, assistam novelas, assista tudo, mas anota como você está reagindo, anota o grau de ódio, rancor, zangação que você fica contra aquele personagem que por vezes nem sequer existe e que você não tolera, você não perdoa. Observa as histórias que são apresentadas e observa aonde poderia ter encaixado o perdão, que não ia acontecer uma situação difícil, aonde poderia ter alcançado um momento de tolerância que não poderia ter acontecido. Entendeu? Porque hoje, nós, espíritos reencarnantes, estamos sendo expostos a situações que é para dinamizar o nosso espírito, nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar. Não é para ficar assistindo, desligando a mente. Anota, caramba, me senti assim. Não é que eu fiquei com raiva de fulano. Tem pessoas que ficam com tanta raiva de certos personagens que às vezes o ator tá andando na rua e a pessoa é agredida. O ator é agredido. Até ele explicar, não, peraí, não sou eu não. Ele já apanhou. É impressionante. Você fica pensando assim, cara, como é que pode? Pode, porque a pessoa gosta, ela dá vazão a isso. Ela não está buscando transformar a sua própria essência. Ela está buscando transformar tudo que está do lado de fora. Ela acha que ela vê no outro o que está nela, complementa ela, né? Exatamente, por isso que fica tão revoltada. Por isso que a pessoa fica tão indignada. Porque ela já vivenciou essas experiências. Ela sabe que isso também habita no mundo íntimo dela. E que ela quer transformar de qualquer maneira. Né? A gente traz essas fixações no nosso subconsciente. E eu não quero mais errar nisso. Eu não quero mais errar naquilo. E você fica tentando policiar você mesmo, mas às vezes policiando o outro. Porque por vezes a gente nem consegue identificar. E a gente quer sair da encarnação, pelo menos falando o seguinte: eu consegui ver e classificar onde tinha mal. Porque às vezes nem isso a gente consegue. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, pô, mas aí a gente está muito atrasado ainda. Mas estamos ainda muito atrasados. Por vezes alguém está agindo mal e praticando mal e às vezes perto da gente a gente não percebe.
Mas com uma pessoa que é muito próxima ao seu coração, você acha até uma bobagem. Não, mas fulano não, pode agir sim, não tem problema nenhum. Mas se fosse com uma família de terceiros, ele ia falar que não. Se o mal vem do externo para o seu ninho, aí não pode. Mas quando está do seu ninho para fora, aí pode. Não pode, né? Tá errado. Então, é muito difícil esse tipo de percepções, né? Como é que você pode viver duas verdades? Mas, atualmente, nós vivemos 3, 4, umas 10 mil verdades. Por quê? Porque a gente vai adaptando as coisas, entendeu? Ah, não, vou adaptando. Por exemplo, violência sexual na infância. Sabe qual é o maior problema da violência sexual na infância? São os próprios familiares. Eles não denunciam. Não denunciam. E ocorre em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E qual é o agravante? Se o autor da violência sexual, ele é a pessoa que mantém a casa financeiramente. Então, o conjunto da casa pensa, peraí, eu vou perder essa pessoa que está mantendo a casa fisicamente, porque fulaninha ali sofreu uma violência. Acho que nem sofreu nada, não, ela está inventando. Você começa a botar... Você não quer enxergar a verdade. O problema é esse. Nós ainda somos assim. Estamos assim. E às vezes, aquele grupo inteiro reencarnou para ajudar aquele algoz e para ajudar aquela vítima. E às vezes não ajuda a vítima. Geralmente a vítima comete suicídio. Porque os próprios familiares não a protegem, não a ajudam, não a defendem. É muito, muito, muito difícil. Né? Então temos que entender, mas como assim? Então quer dizer que o médium tem que perceber os seus próprios abismos morais? Não é que tenha que perceber. Na reunião mediúnica ele fica sabendo exatamente. Não tem como esconder a verdade. Então se ele não é capaz de perdoar ou tolerar que algum espírito tenha, né, passado por experiências absurdamente inferiores, ele vai odiar aquele inferior, que é justamente a página inicial que a gente estudou hoje, né? Ele vai odiar aquele inferior e vai tentar destruir aquele inferior. Ainda tem esse o problema. Por vezes no mundo psíquico dele é esse, né? O que é um psicopata, né? Psicopatia extrema, né? O chamado serial killer. Ele teve experiências absurdas com exterminar a vida, né, de terceiros. E o pior, por vezes ele exterminou com um princípio lógico. Eu tenho que exterminar todas as pessoas que erram muito da área do sexo. Aí você vê a pessoa o quê? Que reencarna, né? Vamos supor, ele alcançou uma série de problemas, espiritualmente falando, com relação ao contato com pessoas em prostíbulos. Aí ele reencarna outra, que ele tem muita experiência com assassinatos, ele reencarna querendo matar todas as pessoas que estimulam ou atraem ele por a forma mais desequilibrada possível da área do sexo. Aí ele quer assassinar todas as pessoas que praticam essa atividade. O que tem a ver o terceiro, o externo, com relação ao interno dele, doente, adoecido? Mas é mais fácil destruir o externo do que destruir o interno. Destruir o interno dói, né? Dá dor moral profunda. Então é complexo. O médium, ele sempre vai ser exposto a situações extremamente complexas e ele tem que estar preparado. Vê filme, vê série, vê o que você fica zangado, porque às vezes quem vai se comunicar é um espírito exatamente igual àquele que você viu na série, exatamente igual àquele que você viu na novela, e que você diz que é um ser insuportável, é impossível receber. Então, se não tem equilíbrio para isso, não vai assistir filme, série, novela 2 dias antes de comunicações mediúnicas. Porque por vezes já está interligado ao seu psiquismo aquele ser que você está dizendo que despreza e odeia naquela série, naquela novela. E às vezes é ele que vai se comunicar. É o mesmo perfil moral, né? Aqui, ó, mesmo perfil moral que vai se comunicar. Aí você vai falar que não tolera? Então você vai querer fazer um tribunal lá, né? Você vai querer pegar a pessoa, se você pudesse, poderia até montar uma fogueira e tacar fogo, não dá nada. Mas não tem como ser destruído. Ele é eterno. Ele é imortal, aliás, né? Ele é imortal igual a cada um de nós. O que você pode fazer é auxiliar na tarefa do Cristo,
em transformar moralmente aquele ser que está adoecido. Né? Hoje a sociedade tolera. A pessoa está com uma doença mental. Ela vai na rua e sai matando um monte de gente. A justiça da terra já entende isso. Ele estava fora do seu bom senso, do seu mínimo equilíbrio. Ué, mas se a gente tolera com relação à justiça da terra, por que nós internamente não podemos tolerar toda e qualquer pessoa que pratica o mal está adoecido e fora da sua base natural, dos seus princípios naturais de equilíbrio? Porque na verdade é exatamente isso. Então muitas pessoas falam assim, poxa, a mediunidade é tão bela, né? É um grande pronto-socorro para diversos espíritos. É, claro que é. Mas você já ficou na porta de um pronto-socorro? No Brasil? Já foi para a porta de um pronto-socorro do Brasil? O que aparece? Caraca, machadada, facada, tiro, não sei o quê. Daqui a pouco aparece uma quadrilha, que um quer matar o outro, que quer entrar lá e matar o cara lá dentro do hospital. É uma doideira. Aí, o que acontece? Esse grupo desencarna. E às vezes vão ser atendidos de uma maneira tão complexa quanto, né? Então temos que entender que o médium, quando assinou o contrato, não, eu prefiro exercer essas atividades do que ficar mais 2.000 encarnações me arrastando em problemas seculares, né? Que já se arrastam há séculos. Cara, vai exigir uma fibra moral e um esforço do médium extremamente extremado, né? Extremamente extremado. Porque é isso. Vai tratar, por vezes, a pessoa em mesa mediúnica, 10 anos de mesa mediúnica, substitui 30 encarnações. Fácil. Fácil. Porque você vai estar em contato com uma diversidade muito grande, uma adversidade muito grande, psíquica, né? E é um contato profundo. Né? Tem pessoas que falam assim, você não sabe como o outro se sente. O médium psicofônico sabe. Como aquele espírito se sente. Porque ele teve ali uma percentual de acesso aos sentimentos daquele outro ser. Né? Então, eu vou pedir para a gente parar aqui nesse parágrafo, nesse terceiro parágrafo, para nós voltarmos, quando nós voltarmos quinta-feira que vem, a gente voltar a ele, pelo menos para dar mais uma lidinha, e sim, continuar. O que você acha? Melhor, é um assunto muito denso, envolve muitas ramificações, especialmente esse aqui, ó. O médium, todo médium, todo e qualquer médium tem que ter essa consciência disso aqui, essa parte aqui, ó. Afinidade fluídica, moral e intelectual. Senão a comunicação não ocorre, não tem jeito, né? É difícil, não é mole não. É bem complicado esse assunto. Né? Muito. Mediunidade é coisa delicada. Muito complexa. Muito delicada. Lúcia, faz a prece pra gente? Não? Ok, faço sim. Olha, só Jesus na causa, gente, eu vou ter que estudar muito. Dá bastante mesmo para poder entender. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos esse estudo, Senhor, que tanto nos esclarece, que possamos estudar, meditar sobre tudo que foi dito, para que possamos compreender e pôr em prática nós mesmos, Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Nesta prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite de hoje. Obrigada. Esse assunto também nós vamos tratar bem na